Oi pessoal, tudo bem com vocês? E quem já me conhece já sabe a trajetória desse processo todo, né? Eu fui diagnosticada com síndrome da perna inquieta na gravidez. Só que há muitos anos eu já sentia isso, e isso me dava um transtorno muito grande no sono, né? No caso, eu dava muita insônia, eu não dormia muito bem. E na verdade, como a minha cidade era muito quente, eu não me ligava muito ao assunto da síndrome, né? Eu não sabia nem que existia a síndrome. Às vezes eu ia dormir, tava muito quente, eu não sabia o que fazer, né, no caso, né, eu ainda não sabia que eu tinha síndrome. Então, às vezes eu colocava até toalha dentro do congelador para na hora de dormir eu colocar na perna direita, porque me incomodava muito, era como se fosse uma fadiga, uma cãibra. É um negócio meio estranho que a gente não consegue controlar. Parecia que eu dava até coice de noite, né? Quando eu começava a dormir, que era o processo mesmo do meu sono mais pesado, eu começava com os ataques da síndrome da perna inquieta. Então, quando eu engravidei, eu comecei a dar mais ainda, que era uma coisa que afetava o meu sono, né? No caso. Então, depois de um tempo, eu decidi falar com a minha médica, né, no Brasil. E falei com ela. E ela diagnosticou que eu tinha a síndrome da perna inquieta. Só que, como eu vim pra cá, eu não fiz o tratamento. E, na verdade, tem tratamento, né? Eu pesquisei bastante sobre o assunto antes de falar sobre isso, né? Muitas pessoas não sabem que tem a síndrome, acham que é uma coisa normal, mas não é normal. Para mim, eu acho que não é uma coisa normal, me incomoda muito isso. Aí eu decidi falar sobre o assunto porque eu já vi pessoas reclamando sobre isso, e quando eu abordei o assunto, muitas pessoas não conheciam sobre isso. Aqui eu falei com a médica que estava me atendendo e ela não sabia, né, porque ela não conhecia essa síndrome. Então ela achou interessante pesquisar sobre o caso. Então eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto, quem tinha, né, para fazer algumas perguntas, já que eu já tinha pesquisado algumas vezes sobre esse assunto, né? Eu fiz uma enquete no Instagram para saber se algumas pessoas já sabiam dessa síndrome, né? Muitas pessoas não sabiam. Eu tive um monte de pessoas que interagiram comigo nas perguntas, fizeram perguntas, me chamaram no pessoal, mandaram mensagem perguntando o que podia fazer. Na verdade, eu não sei muito sobre o assunto. Então, eu pesquisei algumas coisas, algumas perguntas, né? Também que me fizeram. E o mais indicado é procurar um clínico geral, um médico, para que eles passem um diagnóstico, falem sobre isso, expliquem diretamente, porque eu não sou profissional da área, né? Então, o mais indicado é procurar uma ajuda médica, uma pessoa capacitada para te responder todas essas perguntas, né? Então, no mais, eles me perguntaram o que era síndrome da perna inquieta. Na minha pesquisa, síndrome da perna inquieta é uma condição que a pessoa tem a vontade incontrolável de mexer as pernas, né? Até então que eu saiba, é uma inquietação que dá no decorrer da noite, né? No momento que você vai dormir, que os seus músculos descansam e você dá um tique nervoso. O principal sintoma da síndrome das pernas inquietas é a vontade de mantê-la, os membros em movimento. E alguns sintomas também, formigamentos, arrepios, fisgadas, latejação nas pernas, dores, queimações, comichões e o famoso coice.
E o mais indicado para isso é você procurar uma ajuda médica, né? Buscar um especialista mesmo sobre a área, nas consultas médicas de clínico geral, que eu saiba, é clínico geral e neurologista. Não sei se eu falei certo. Neurologista. Aí é só procurar um médico especializado para isso. O clínico geral, você vai numa consulta e fala isso, e a maioria vai te falar sobre o assunto. Aí ele vai te indicar alguma coisa para você tomar, né? No mais que eu saiba, assim. E o tratamento da síndrome, muitas das vezes, é resolvido com o tratamento da doença subjacente que está causando o problema, como anemia, né? E falta de ferro. Eles pedem para fazer muito exercício, alongamento, né? Massagem, para ver se ameniza um pouco essa inquietação das pernas, né? Então, é uma coisa que eu acho que é uma mudança de hábito que a gente tem que fazer, né? Eu mesmo comecei a fazer alguns exercícios, eu tô vendo até uma melhora, né, no processo da minha inquietação, né, à noite. E eu tenho uma insônia muito grande mesmo, que às vezes eu durmo 3, 4 horas da manhã porque as pernas não me deixam dormir, né? Então eu acho, gente, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem que existe, né? Quando a gente fala isso, muita gente ri, zomba da cara da gente de falar isso, mas é um assunto bem abordado que acontece comigo, né? E eu decidi passar isso para frente e eu achei que foi uma coisa boa, porque eu recebi muitas mensagens positivas, né, sobre esse assunto, abordar esse assunto, né, que muitas pessoas não conhecem. Então, procure um médico se você tá sentindo isso, né? Só quem passa sabe a angústia que dá de você não conseguir dormir, você fica nervosa, você fica estressada, né? Então é isso. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo, né? E se vocês gostarem, dá um joinha, se inscreva no meu canal para me ajudar aí, tá? Beijo! I want you to do you prouder. When I'm close to a thought